dentro desta atmosfera que vocês estão inseridos, principalmente o Ocidente e algumas manifestações europeias e poucos outros países estão em sintonização com o que vocês classificam como a Semana Santa, sobre o sacrifício de Jesus, desde o seu julgamento até a sua crucificação e a sua ressurreição, ou seja, o seu ressurgimento em matéria até o seu arrebatamento. Caríssimos, vocês que estão na atmosfera crística, é preciso que vocês compreendam a sutilização deste convite. Existem vários convites que são colocados no calendário de vocês, terreno, e que este convite atual que vocês estão atravessando, estão criando uma atmosfera de afinidade, é uma atmosfera, caríssimo, para que vocês possam definitivamente deixar sair de você tudo aquilo que definitivamente não te pertence. Pensamentos, atitudes, comportamentos, deixa fluir. Existe um campo terapêutico que assim fizemos um acompanhamento desde a instalação aqui no planeta Terra, que diz: entrego, confio, aceito, agradeço. Este campo, caríssimos, que parece que é de forma terapêutica, é um campo que reverbera em uma esfera espiritual magnífica. Quando você está definitivamente compromissado com a sua atmosfera espiritual, você entrega, você confia, você aceita e agradece a tudo que está manifestado na sua jornada. E toda a sua atmosfera áurica, ou seja, a sua aura, toda a camada sutil que está próxima ao seu corpo físico, seu corpo mental, vai se amplificando e, consequentemente, calibrando imediatamente os locais por onde você cruzar. A sua fala vai tendo uma robusteza de vacinas diante do campo de sabedoria, tocando profundamente não só o âmbito físico, mas também no âmbito da alma da pessoa. Você atinge a atmosfera mais profunda daquele que está na interlocução contigo, justamente por você compreender que também é uma alma que está ali na sua frente. E vai buscando esta conexão de entregar, confiar, aceitar e entregar todas as majestades que estejam profundamente da corte espiritual sutilizada nos campos das hierarquias angélicas, porventura, que estejam conectados naquele momento. Quando o Mestre Jesus, em suas palavras derradeiras, onde vocês instauram como se fosse a última ceia e tem o santo graal, ou seja, o cálice da última ceia, da última refeição crística, então o Mestre Jesus, ele menciona bastante em sua fala sobre a confiança para os seus apóstolos e para as suas apóstolas, deixando a semente da confiança, ou seja, confiem no propósito de vocês, confiem na bússola que te impulsiona diariamente, mostrando quais os caminhos, as palavras, as atitudes a serem adotadas. O silêncio também é palavra. Às vezes o silêncio não é compreendido como se você estivesse dizendo algo, mas sim, muitas vezes no silêncio você está abençoando ou você está se comprometendo negativamente também com a situação que está diante de você. Então, caríssimos, observe que Jesus, ao mencionar a confiança, está também em conexão com o campo atual de que vocês, já conscientes daquilo que definitivamente não pertence a vocês, já não faz mais sentido atos, palavras, comportamentos, atitudes que anteriormente, sim, por desconhecer ou por não confiar tanto na sua força, no seu protagonismo de vida, e o quanto isso não era uma forma somente lançada sem um propósito, mas sim de uma forma propositalmente colocada pelo campo espiritual
para que vocês assumam o protagonismo da sua jornada, assumam o protagonismo da sua caminhada, entendendo-se como peças importantes no âmbito familiar, peças importantíssimas no âmbito do seu trabalho e em todos os locais que porventura você possa transitar. A importância do protagonismo estar em você cada vez mais empoderar o autoconhecimento espiritual. Para autoconhecer espiritualmente, exige sim o encorajamento para que você possa mergulhar todos os dias diante das suas orações e confiar naquilo que você rezou, naquilo que você colocou em estado de prece. Ao você finalizar a sua oração no início do seu dia, no início logo da manhã, você ali abre um portal de estado de prece. Ali você está em estado de prece, que vai durar pelas próximas horas aquela ressonância, aquela frequência, aquele campo energético que você abriu logo quando você acordou, logo que você estabeleceu a sua oração espontânea, até mesmo até o momento em que você, antes de dormir, você também faça outra prece. Então, o estado de prece permaneceu durante o seu estado de vigília e, consequentemente, validou aquilo que você fez em oração no início e validará o que você realizou naquele último momento antes do seu sono, para que também proteja o seu espírito e a sua matéria enquanto você repousa, acreditando também a confiança, confio na confiança de que você acordará no dia seguinte para cumprir ainda mais o seu trajeto de maneira que esteja estabelecido o campo da sabedoria e da presença. E assim, caríssimos, vocês vão instaurando no seu campo residencial, por exemplo, um campo de paz, um campo de tranquilidade, onde não existia harmonia, onde existia um campo de desejo que algo espiritualmente acontecesse para que a paz, a boa-aventurança residisse ali, naquele ambiente. Você vai verificando de forma tranquila e pacífica todo o bem, toda a paz sendo plantado, germinado e crescendo no seu ambiente. Então, essas conexões vão se amplificando para todos aqueles que estão creditados na interlocução contigo, como falei inicialmente. Entrego, confio, aceito. A aceitação está associada à resignação. Resignar-se diante daquilo que ainda não foi possível acontecer diante dos seus pedidos, pois muitas vezes está travestido de livramento. Às vezes você não está com a noção real de tudo aquilo que poderia ocorrer se aquilo que você desejaria acontecesse. E aí a espiritualidade, que está acreditada na sua entrega, na sua confiança, você aceita em resignação tudo aquilo que estiver posto diante dos degraus que forem necessários para você subir, inclusive resignando-se em tudo aquilo que você ainda não consegue falar para as pessoas que você ama, abrir o seu coração, ter uma conversa franca, verdadeira, estabelecer uma ressonância de atração de espíritos iluminados ainda maiores para a sua jornada nas mais diversas atmosferas que você ocupa na sua vida. Então, caríssimos, quando você entrega, quando você confia, quando você aceita em um ato de resignação, você compreende que os livramentos vão sendo colocados automaticamente em sua jornada, pois o seu estado de vigília, suas preces, sim, estão sendo ouvidas. Não duvide, não duvidem, caríssimos. As suas preces, elas são ouvidas. Às vezes, quem não está ouvindo e prestando atenção às mensagens e aos sinais, talvez seja você, por um ato de invigilância, por um ato de sair do estado de prece, de perceber que tudo está sendo construído e evoluído de acordo com a sua ressonância de propósito de aprendizado para aquele momento.
Então você vai percebendo a mudança irradiando na sua atmosfera residencial, do trabalho, das amizades. E às vezes você está prestando atenção em alguns momentos da sua jornada, da sua caminhada, daquilo que ainda está faltando na sua vida, daquilo que falta, daquilo que ainda não está perfeito na sua vida. Caríssimos, o caminho vai se construindo na caminhada, prestando atenção em cada passo, em cada degrau que você vai percorrendo. E desta forma, se você apenas observa como seria perfeito, você esquece e você foge do agora, você sai do presente e você amplifica uma fuga imediata para o futuro, como deve ser lá na frente um campo ideal. Como eu gostaria que a minha casa se transformasse, como eu gostaria que os meus parentes, queridos e amigos fizessem, estivessem ou falassem comigo. Caríssimos, estejam no estado presente, confiem no estado presente, agradeça ao estado presente, observe as benfeitorias espirituais já direcionadas e realizadas no seu ambiente. Às vezes você ainda está aprisionado ao que Tomé estava ainda no campo da visualização e precisou tocar o campo físico de Jesus para que ele entendesse que Jesus não havia desencarnado, mas ele continuava na carne e assim seria arrebatado. Tomé foi colocado durante séculos e séculos na história aquele que precisava enxergar para poder crer, para poder confiar, para poder aceitar, para confiar, para agradecer. A jornada crística que ele teve em companhia e a jornada crística que ele teria na ausência da companhia de Jesus, ausência física, mas a presença contínua interior. Assim como Pedro, que assim como o galo, antes do galo cantar, Pedro, você negará o meu nome por 3 vezes. Mestre. E então Jesus falou: Pedro, você me negará por 3 vezes antes do galo cantar. Mestre, a vós jamais esquecereis e jamais renegareis. Pedro, resigne-se, aceite o seu degrau. Jesus estava querendo dizer: aceite, Pedro, o seu degrau de aprendizado é esse. E não há mal algum, pois isso não é a prova de falta de amor. E então Jesus fala mais uma vez, o mestre fala mais uma vez: Pedro, você negará o meu nome por 3 vezes antes do galo cantar. E então Pedro passa por 3 provações diante dos sacerdotes que estavam no ambiente próximo à crucificação e então a toda a instauração que estava colocada em perseguição aos discípulos crísticos. E sim, ele nega por 3 vezes. E quando ele ouve o galo cantar, ele começa uma profunda emoção, lavando a própria alma com as suas lágrimas e reconhecendo que sim, ele negou por 3 vezes tudo aquilo que ele construiu durante toda a trajetória com Cristo, em Cristo e por Cristo, por medo, por não confiar, por não acreditar, por fugir por alguns instantes do estado de presença, por alguns instantes. Mesmo o Mestre Jesus tendo advertido ele anteriormente. Então, caríssimos, o quanto é importante vocês agradecerem, assim como Jesus estava a tentar ensinar a Pedro: Pedro, agradeça este ensinamento prévio que eu estou dando para você.
Você pode modificar, inclusive, agora, com essas minhas palavras, para que você não me negue por 3 vezes, mas que você confie e me aceite por 3 vezes em todos os seres que acreditarem a pergunta a você. E lançando o olhar para Madalena, o Mestre Jesus ainda menciona: mulher, coloca-te em tuas vestes melhores de alma e prossegue com este objeto aqui creditado como o sacrário crístico que todas as gerações buscarão e colocarão um nome como o santo sangue de Jesus, o sangral, que seria o cálice, que estaria revestido em água com aroma que cheirava uvas, vinho. E então, Jesus, falando para Madalena, diz: mulher, pega este cálice e leva em tua caravana para do outro lado do oceano, em que você abrigará todo o seu rebanho e fará a continuidade das iniciações de todas as mulheres que chegarem a ti. Em teu nome, posteriormente, muito sagrado será colocado, como se as mulheres estivessem creditadas em tuas vestes, Madalena. Mas as mais silenciosas estarão com você. As que não precisarem creditar o teu nome para resplandecer a tua face, mas sim as tuas atitudes, repousarão as tuas vestes, o teu manto, as tuas palavras, pois assim estará acreditando o cálice do sangue real, sangral, sangue real. E assim, por muitas gerações e gerações, acreditando-se nesse sangue real, várias gerações creditaram tapetes vermelhos para empreender casamentos, acreditando-se que as noivas estariam passando pelo sangue real, crístico, seguindo na jornada para os seus companheiros que estavam ao final do tapete do sangue real, da família real, acreditando-se como se naquele sangue real, na vestimenta material do tapete vermelho colocado em campos litúrgicos e ainda não só em campos religiosos, mas em campos de ambientes de trabalho, ainda é muito creditado o campo materializado de tapetes vermelhos. O ápice da ressonância hierárquica, respeitosa, diante daquilo que está acreditado em importância cerimonial. Pois assim, nas vestes do entendimento do tapete vermelho, está o sangue real crístico, o sangue da família real maior energética que o Ocidente já teve o conhecimento. Pois assim muitos acreditam que Jesus e Madalena tiveram filhos. E assim, como uma das filhas, Sara, colocada como uma das filhas de Jesus e Madalena. Contudo, caríssimos, já mencionei aqui para vocês que Jesus não teve filhos. O amor que Jesus tinha com Madalena era um amor ágape. Um amor que suplanta o amor incondicional. E que Sara, uma das apóstolas crísticas, não era filha de Jesus, nem filha de Madalena, mas sim apóstola, serva de Deus, serva da ressonância espiritual que seria propagada as boas novas por onde passasse também.
Então, caríssimos, vocês observem como muitas atitudes da humanidade ainda atualmente ainda estão em conexão com campos que talvez vocês não soubessem do sangue real. Muitos de vocês já devem ter pisado em tapetes vermelhos nas mais diversas formas cerimoniais. Campos de união, campos de ressonâncias de títulos das mais diversas ordens, e hoje vocês compreendem o que vocês fizeram, estiveram e ainda vão estar, e o que isso representa para o inconsciente coletivo da humanidade. O inconsciente coletivo da humanidade. Falei alguns trechos, caríssimos, para vocês compreenderem que em momento algum, alguns trechos da convivência com Jesus, com o Mestre Jesus, para que vocês compreendam que em momento algum o Mestre Jesus pediu para que ninguém sofresse por aquele instante. O Mestre Jesus, antes, ao subir a montanha e entrar em um último instante das suas preces, ele menciona que houvesse coragem, bravura, determinismo, resignação, pois assim ele confiava, aceitava, ele agradecia, ele confiava em tudo aquilo que estava disponibilizado para que ele seguisse em um campo da humanidade. Em momento algum ele deixou em seu caminho o dever do sofrimento. E o quanto é libertador, caríssimos, vocês amplificarem o nascimento cada vez maior desta semente, desta compreensão que vocês vieram para ser felizes. Vocês reencarnaram para ser felizes, não para serem depósitos de sofrimentos, mas sim seres em experiência humana felizes, em um mundo regenerativo do plano de provas e expiações, transitando pela ponte da regeneração para alcançar os mundos felizes, para que a sua alma possa passar por esta ponte do campo regenerador para alcançar os mundos felizes. Isto que o Mestre Jesus deixou como sementes para vocês. Então, caríssimos, aproveitem esses dias que vão seguir, não é? Esses dias que vão seguir, sexta-feira da Paixão, não é? Sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, para que vocês possam continuar o estado de prece, para que vocês continuem a jornada crística de vocês, não se associando a qualquer tipo de campo que te leve a culpas e sofrimentos. Não. Isto, o campo espiritual, este macrocosmos, não roga por isso, caríssimos. Que a imagem, que a sintonização crística possa ser associada em um campo sublime, em um campo maior. Que estes dias, esses 3 dias maiores, que vocês possam estar convidados para uma conexão melhor com Jesus. Uma conexão mais estreita com Jesus. Uma conexão ainda maior com o Mestre Jesus, em suas orações, em seus rogativos, em seus cânticos, em sua alegria de viver, pois assim quem acredita o Mestre Jesus em si, a ressonância crística em si, busca em todos os dias agradecer, confiar, aceitar e seguir a sua jornada, amplificando o para quê, seja o que venha a acontecer na sua vida, para que isso aconteceu comigo, quais são os novos rumos, quais são as novas tarefas, quais são os calibres que devo fazer para que a atmosfera fique pessoal de uma maneira melhor, maior. E assim você vai seguindo uma amplificação do autoconhecimento espiritual.
O autoconhecimento espiritual libertatório e não aprisionador. Pois a espiritualidade, ela orienta, ela não coage, ela não aprisiona. Pois sim, em verdade, o amor liberta. O amor liberta. O amor, ele provoca modificações inquebrantáveis na estrada quando você decide estar com o seu estandarte inquebrantável, crístico, majestoso da sua jornada, acreditando o seu poder pessoal, a sua centelha divina, a sua força. E assim você vai seguindo a sua jornada, observando os livramentos, observando os sinais das comunicações angelicais, observando cada detalhe da sua jornada e sendo feliz. Assim seja, não é, caríssimo?